Nessa questão 6, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. A questão diz o seguinte. Uma pessoa comprou um aquário em uma forma de um paralelepípedo retangular reto com 40 centímetros de comprimento, 15 de largura e 20 centímetros de altura. Chegando em casa, colocou no armário uma quantidade de água igual a metade da sua capacidade. A seguir, para enfeitá-la, irá colocá-lo pedrinhas coloridas de volume igual a 50 centímetros. Cada ficarão totalmente submersas ao aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível de água deverá ficar igual a 6 centímetros do topo do aquário. O número de pedrinhas colocadas deverão ser iguais a... Então, gente, vamos para cá. Presta atenção. Eu vou levar ali para o quadro para eu fazer o desenho junto com vocês, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu poderia fazer 5, 5, 5 comparando os valores. Também, sem problema nenhum. Vamos aqui para o quadro para a gente entender o seguinte. Presta atenção. Deixa eu apagar aqui, como estava. Vou fazer um desenho. Eu não trouxe régua hoje, né? Não ia me pegar desenho, mas essa questão aqui eu botei. E a gente precisa pelo menos do desenho para a gente enxergar algo, tá? Para vocês visualizarem algo. Deixa eu apagar aqui tudo. Para vocês não ficarem com contas misturadas e ficarem perdidos aí na hora de coisar. Aí preste atenção aqui, tá? O que é que aconteceu aqui? O que é que ele me disse? Ele me disse a seguinte informação. Deixa eu pegar aqui o lápis preto. O que é que ele me disse? Ele me disse que tinha um aquário, tá? Vou tentar desenhar aqui no quadro. Aí beleza, não ficou tão bom, mas também não ficou tão ruim, né? Vemos e convenhamos que dá para desenrolar. Ah, o que é que ele me disse aí nesse aquário? Ele me disse que isso aí era um aquário e um paralelepípedo. Eu vou olhar as informações. Ele disse que tinha 40 de comprimento, 15 de largura e tinha 20 centímetros de altura. Então aqui tem 20 centímetros, tá? Tudo isso em centímetros. Aí beleza, o que é que ele fez em casa? Ele chegou em casa, viu seu aquário, encheu até a metade de água. Então o que é que ele fez? Ele chegou simplesmente aqui, pegou essa metade aqui, ó, e encheu de água. Pum, 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 colocou água. Gente, se eu encho o aquário até a metade, minha altura é 20. Se eu encher até a metade, qual a altura que ficou? De novo, ele encheu a altura até a metade. O volume até a metade. Se ele encheu o volume até a metade, ele encheu a altura até a metade. Então, se minha altura toda era 20, então eu sei que minha altura agora está em quanto aqui que ele já agachou? 10. Aí ele contou o seguinte fato. O que é que ele disse? Que colocou algumas bolinhas, algumas pedrinhas. Quando ele colocou essas pedrinhas, o que é que aconteceu? O volume subiu de novo, pai. Então ele colocou aqui ó, algumas pedrinhas, tá? Ó. Quando ele colocou algumas pedrinhas que ele botou... Quantas pedrinhas ele botou? O que aconteceu com o volume? O volume subiu. Quando o volume subiu, ele fez epa. O volume aqui subiu. Ficou faltando alguns centímetros para o topo. Espera aí, de novo. Ficou faltando alguns centímetros para o topo. Qual foi a quantidade de centímetros que faltou para o topo? 6 centímetros para o topo. Então, daqui para cá falta 6. Espera aí. Se eu sei que antes era 20, eu enchi metade e ficou em 10. Eu coloquei algumas pedrinhas, subi um volume e ficou faltando 6 para o topo. Então, o volume que foi para chegar em 20, aqui é quanto? 4 centímetros. E a minha pergunta é, quantas pedrinhas eu usei para que subisse esses 4 centímetros? Então, vamos lá, pai. Vamos prestar atenção aqui comigo. Eu sei que o volume é A vezes B vezes C. E eu comentei o que para você? Que essas dimensões não mudam, concorda? Então, aqui 40 vezes 15 não vai mudar. O que vai mudar é minha altura. E o que é que vai mudar na minha altura aqui? Gente, a altura que eu quero é de 4 centímetros. Por que 4 centímetros? Porque eu estava em 10. Quando eu coloquei as pedrinhas, subiu 4 centímetros. Todo mundo conseguiu entender que subiu 4 centímetros aí? Sim, sim, de boa, né? Então, o que vai acontecer? Então, minha altura aqui é quanto? 4. Então, o volume vai ser 40 vezes
60. Logo, o meu volume é 2.400 centímetros cúbicos. Sendo que a minha pergunta não foi sobre o volume que subiu diretamente. Indiretamente ela perguntou sobre isso também. Mas diretamente ela perguntou o seguinte, peraí, eu coloquei quantas pedras? Eu coloquei pedras que cada pedra tinha 50 centímetros cúbicos. E eu sei que quando eu botei essas pedras, subiu 2.400. Então, quantas pedras foram? A primeira pergunta que a gente fez hoje foi relacionada a isso. Era o volume total, o volume maior, sobre o volume das pedrinhas. Quem é o volume maior? 2.400 centímetros cúbicos. Cada pedrinha tem quantos centímetros? 50 centímetros cúbicos. Então, nesse caso, era só a gente dividir, ó. Esse zero com esse zero vai embora. Multiplicar por 5 faz o quê? Multiplica por 2 em cima e 2 embaixo. Então, isso vai ficar 480 dividido por 10. Esse zero com esse cancela. Ela precisou de 48 pedrinhas. Tranquilo para todo mundo? De boa. Agora perceba o seguinte. A questão era difícil? Não. Mas precisava de um entendimento de raciocínio do que estava acontecendo em cada questão. Todo mundo compreendeu isso aí? Sim, de boa para todo mundo. Comenta aí, por favor, para saber se eu posso dar continuidade, tá certo? Nas questões. E aí, posso dar continuidade nas questões? Sim, show, de boa. Questãozinha boa, né, pra gente lembrar. Lembre, isso aqui vai aparecer já a segunda questão que a gente faz hoje sobre isso. Né? Claro que cada um puxou para o seu lado, mas você percebe que o raciocínio é muito parecido. Tá certo? Lembra, é padrão. O padrão se repete. Vamos voltar aqui para a tela e nós percebemos que a nossa resposta era a letra A, tá? Questãozinha do Enem também. Beleza? Então percebe que esse padrão repete, né? Aparece e a gente tá doutrinando esse